Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo eu quero trazer aqui a galera lá do Charla, né, podcast, Cantarelli, que eu sou muito fã, também o Beto Júnior, para trocar uma ideia com vocês, né? Eles vão falar aqui sobre o reserva do Pedro Raul. E também aí, reforço na opinião dele, ó, o Vasco tem que trazer aí de 6 a 7 jogadores para ser competitivo no Campeonato Brasileiro. Vou passar essas duas partes aqui, essas duas resenhas e trocar uma ideia com vocês, saber a opinião da família vascaína. Porque o negócio é o seguinte, ó, o Vasco estreia aí no Campeonato Brasileiro entre dia 15 ou o dia 16 de abril. Então, tem aí um tempo de 21 dias, 22 dias até a estreia contra o Atlético Mineiro. E o Vasco tem algumas questões aí para resolver dentro do seu elenco, né? Claro, um camisa 10, um ponta, um volante. A gente está vendo aí a movimentação. Paulo Brax falou que só chega a reforço para o Vasco nesse momento, uma oportunidade muito boa de mercado. Mas a gente tem que resolver essas questões, já que não vão chegar reforços dentro de casa, internamente. E aí tem um ponto interessante, que é o Pedro Raul, né? Jogador que está sendo muito questionado aí com a camisa do Vasco, fez uma grande temporada no Goiás, mas quem é o reserva do Pedro Raul? Se novamente precisar tirar o Pedro Raul do time do Vasco, quem entra no lugar do Pedro Raul? Egnaldo. O Egnaldo, cara, é um jogador que eu botei muita fé, e boto ainda, né? Mas eu acho que o Egnaldo, ele não tá pronto. É um jogador que tem recurso, ele é muito rápido, eu acho que ele bate muito bem na bola, e com o tempo, com a evolução, qualificando o elenco do Vasco, ele tendo algumas oportunidades pontuais, acredito que o Egnaldo lá na frente vai nos ajudar muito. Mas hoje eu acho que ele não pode ser o reserva imediato do Pedro Raul, já que o Vasco não foi pro mercado para trazer esse jogador. E aí, família vascaína, a galera lá do Charla levantou o nome do Figueiredo. Por que não? Figueiredo joga de lateral, Figueiredo joga de cabeça de área, de ponta, mas nunca teve uma oportunidade na função, né, que ele exerceu na base e subiu assim, que é de falso 9, de centroavante. Eu vou passar essa resenha aqui para ver se você concorda aí com o Cantarelli, Beto Júnior, com a galera lá do Charla Podcast. Figueiredo pode ser esse reserva imediato do Pedro Raul? Tá contigo. O mistério do Vasco da Gama. Base, você olha pro cara na base. Figueiredo, centroavante. Aí, profissional. Profissional, ele assina um novo contrato como profissional. Aí tá lá, não pode jogar como centroavante de jeito nenhum. Cantarelli, você foi agora, a gente discutiu sobre isso, por né? que não pode essa alternativa ao Pedro Raul? Por que Pô, já jogou de lateral. Por que não bota o Figueiredo 2 minutos de centroavante? Sim. Pra ver. Jogou de volante. Já jogou de ponta pelos dois lados. Ano passado, porra, ele era lateral ponta. direito. Exato. Centroavante, não. Isso é inexplicável. Eu fiz jogo de final da base, do Vasco, final Vasco e Bahia, Copa do Brasil, Sub-20. Tinha o Laranjeiras também. É. Os caras jogavam lá na frente, mas o Figueiredo de centroavante, o atacante mais centralizado, ele enfiado. Por que a gente não consegue ver no Barbieri, o outro treinador anterior, enfim? Nenhum bota... Assim, olha, um tempo o Figueiredo vai jogar de centroavante. Nessa situação, por exemplo, Pedro Raul mal, vai tá cansado, né? Ah, não, é Você é melhor que o Egnaldo? O Egnaldo é de lado, não é centroavante. Não, e ele tem um chute potente e tudo mais, Figueiredo. Perto da área ali, né? Por que não? 5 minutos como centroavante pra gente ver 10? Exatamente. E também não adianta. Cara, isso é Eu queria inexplicável. trazer o Barbieri aqui pra perguntar isso. Né, Barbieri, por quê? Por quê? E também não Tem adianta orientação. colocar o Figueiredo e começar o sabor na área também. O Figueiredo, acho que dá uma opção de jogar por baixo com ele, de trocar, tabelar, arrumar uma triangulação e ele dá uma pancada no gol. Sandro Bastos. Nunca teve uma explicação assim, Não. porque não é só o Barbieri. Nunca teve uma explicação clara, porque não é... Figueiredo entrega como volante, ok, ele é um cara que se dedica, ele na ponta vai bem, é um cara, né? Agora, Sim. a pergunta não é essa, a pergunta é, por que nunca centroavante? É essa a pergunta. Por quê? Porque é proibido centroavante. Eu entendo que ele Os vai caras bem na chegam posição, lá, é proibido jogar os caras chegam lá, a primeira coisa, tem escrito no vestiário. Norma da casa, não escalar o Figueiredo como centroavante. Sandro Bastos, só o Barbieri não enxerga ele de centroavante. Bota Egnaldo e não botou o Figueiredo. Ele foi artilheiro no Sub-20. E temos enquete no ar. Artilheiro da Copa São Paulo, Mas a justiça cara. seja feita, não é só o Barbieri, não, porque Não é só ano o Barbieri. passado não botava Figueiredo ano passado. Ninguém botou, nenhum técnico no ano passado era o Jorginho. Tá aí, né, família? Eu vou pegar um gancho. Eu tava acompanhando uma vez um corte
de um podcast do Léo Matos, né? Ele estava participando do podcast, o nome é Fora do Jogo. JP Stofano, né, que trabalhou no Atenção Vascaíno, tem esse podcast, estava com o Léo Matos. Eles estavam falando do Figueiredo. E ele falou o seguinte, cara, o Figueiredo, aonde ele se propor a jogar, ele vai jogar muito bem, porque ele é um monstro fisicamente, o cara tem muita força, é rápido, né, é um cara que entende a dinâmica do jogo em qualquer posição, elogiando muito o Figueiredo. E a gente já viu que ele jogou já de lateral, Barbieri testou ele agora de volante e também como ponta, mas dificilmente ele é utilizado ali como centroavante, como 9. E não é somente culpa aí do Barbieri, porque na Série B também, com o Zé Ricardo, o Faro, o Jorginho nunca utilizaram ele por ali. E, cara, e pra te dizer a verdade, não sei se vocês concordam comigo, dentro de todas essas funções que o Figueiredo jogou, eu acho que ele vai ter menos sucesso seria de ponta. Claro que eu tenho que pontuar isso aqui, claro que ele pode ser importante numa questão tática, né? Porque ele é um cara muito físico, então pode ajudar ali a recompor, a marcar lateral, mas com a bola no pé, eu acho que ele vai produzir pouco por ali. Você pode falar assim, pô, Thiago, mas você tá equivocado, ele bate muito forte ali próximo, jogando de ponta, ele pode soltar aquelas patadas, mas se você pegar os gols do Figueiredo na Série B, foram gols de bola parada, dificilmente ele faz um gol ali que ele precisa cortar o adversário e dar uma patada pro gol, né? Ele fez um gol assim contra o Bahia, de bola parada, e contra o Náutico. Ele até fez um gol com bola rolando, contra o Náutico aqui em São Januário, mas eu acho que o jogo já estava resolvido, ali uns 3-0, e aí ele vem conduzindo a bola, o Náutico já é todo espaçado, já estava perdendo, e ele consegue acertar uma patada bonita. Mas se você reparar, quando o Figueiredo ele para na frente do zagueiro, ele não tem esse recurso do 1 contra 1 para cortar, para fazer a jogada individual e porrar pro gol. Então, como ponta, eu acho que dificilmente ele vai dar esse salto na carreira, essa evolução na carreira. E acho que, concordando aí com o Cantarelli, com o Beto Júnior, Barbieri poderia testar ele como centroavante. Né? Jogando mais próximo da área, tecnicamente ele é um bom jogador, ele é forte para fazer pivô, para proteger, e mais próximo do gol, aquelas jogadas que a bola sobra dentro da área pro centroavante, ele vai ter um chute forte, então acho que é um ponto interessante. O Vasco hoje no atual elenco, o jogador que se aproxima da característica do Pedro Raul é o GB, mas não tá sendo, não vinha sendo relacionado pros jogos do profissional. Então entre Aguinaldo e o Figueiredo nesse momento, Figueiredo poderia ter uma oportunidade aí, caso o Pedro Raul não jogue bem ou tenha que sair, um estilo diferente ali de falso 9 com o Figueiredo. Eu acho interessante, queria trocar essa ideia com vocês. Vamos seguir o nosso vídeo aqui para falar de reforços, né? A gente soube aí, né, que o Vasco dificilmente vai fazer algum investimento, vai ter que ser uma oportunidade de mercado, ou se fizer esse investimento, um pouco menos, né? Gastar tanto papel colorido. A gente tá vendo aí o nome do Lucas Braga ser bastante cogitado no Vasco, mas a galera lá do Charla fez uma resenha interessante, colocando os pontos onde o Vasco tem que trazer reforços. É uma resenha maneira pra gente trocar uma ideia. Se liga só. E aí, dos 10 que você traz, você teria que trazer 5. Então, assim, eu acho que agora nessa segunda janela são menos pensadas, né? Eu acho que precisa trazer 3 caras de titular ali. E eu acho que aí, se você tiver condição de dar uma buscada em mais uns outros nomes pra ser banco, né? Buscar o cara pra ser banco de fato. Beleza, mas acho que pro time titular é trazer o cara pra ser esse 8, é trazer esse 10 e trazer esse ponta aí que tenha uma... Lembra o ponta estilo Jorge Henrique? Não, precisa demais, cara. Eu acho que esses 3, um 10, um 8 e um ponta, acho que dá. Pra mim, o Vasco já dá uma encorpada no time. Pra fazer um brasileiro tranquilo. Trazer gente pra ser banco. Mas não pra ser titular, eu acho. Pra elenco. Pra elenco, sim. Pra ser titular, 3 titulares e 4 pro banco. O meio campo é muito pobre ainda, cara. Porque tem o Rodrigo e tal, mas aí você bota o Rodrigo como titular. Você tem que pensar que o brasileiro é longo demais. Eu sei, cara, mas assim... Aí é o Jair, o Rodrigo, o Vasco é livre. Jair, Rodrigo e mais um. Aí hoje é o Andrei. Né? Então tem que trazer um cara que é o efetivo. Tem que trazer o volante pra brigar pela titularidade. Sim, e o Rodrigo vai estar ali brigando também. Vai tá brigando. Tá mostrando que ele tem condição. Sim. O próprio Marlon. Como um 10 não tem nenhum. Não, então tem que trazer 2. Então, enfim, o Vasco tem que trazer um cara pra brigar com o Pedro Raul? Tem. Então. Pedro Raul é o cara absoluto e ninguém vai mexer nele até o final do ano? Tem que trazer. Difícil, tem que trazer. Jogadores de ponta. O problema é trazer um cara de ponta pra ser banco. A confiança hoje no Gabriel Peck, com todo o respeito ao Peck, que faz um bom início de ano. Até agora, em competições mais fortes, ele não se provou. É absoluto o Gabriel Peck? Não. Não, chegaria um... Quem tá crescendo e tá indo bem, cara, assim, já tá mostrando o melhor do ano passado é o Alex, né? Mas, assim, o Alex, todos os jogos do Vasco quase ele sai. Sim. Não sei se é uma questão física, já da idade dele. Aparentemente, sim. Ele não conseguia nem jogar no passado. Agora tu vê. Não, ele tá melhorando. Ele incomoda, ele dá coisas boas. E tem outra coisa. O Vasco fez gol contra o Flamengo. O Vasco vai ficar um bom tempo sem jogar. Um mês. Então... Mas o Alex é absoluto? Não é absoluto. Eu acho que absoluto não. Não, eu acho que nesse intervalo o Vasco precisa contratar. Sim.
E também moldar algumas questões táticas que tem que... Tem que contratar pra mim Tem que mudar mesmo. 6 a 7 jogadores de nível pra brigar por uma vaga no time titular. São 6, 7 jogadores pra brigarem. Talvez um ou outro absoluto, mas pra brigar por vaga no time titular. 6 a 7 jogadores desse nível. Piton, Léo, jogadores dessa, Jair, jogadores desse nível. Tem que Tá aí, família. Eu vou pegar esse gancho pra dizer o seguinte, né? O Campeonato Brasileiro, ele promete muito, cara. Promete muito. Porque a gente viu aí alguns jogadores sendo cogitados no Vasco. Por exemplo aqui, o Ademir, eu não me recordo se esse nome foi levantado pro Vasco, mas é uma função que o Vasco hoje necessita bastante, né? Foi até dito aí pela galera do Charla, esse jogador de beirada de campo aí, porque o Vasco tem jogadores jovens, o Cantarelli até cita. O PEC tá muito bem, mas sempre quando chega aí um nível de competitividade maior, o PEC cai bastante. E o Ademir, não era um nome para resolver os nossos problemas, mas é um bom jogador, na minha opinião, e ele acabou acertando com o Bahia. Acho que lá no Bahia vai ajudar bastante, já mostra aí como é que vai ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Ademir hoje chega no Bahia para ser titular. Outro nome também que foi cogitado no Vasco, né, que é o do Sacha, e também é um jogador que, na minha opinião, vi alguns jogos do RB Bragantino, estava acompanhando esse último, time que está tendo muita dificuldade, né, contra o Água Santa agora, né, acabou saindo ali numa falha do Cleiton, né, goleiro, mas também acho que o Sacha vai aumentar o nível técnico do RB Bragantino, aumentando a dificuldade desse Campeonato Brasileiro. E uma outra situação que aconteceu ontem, o Vasco está aí procurando esse camisa 10, esse jogador que nem sempre usa 10, mas para exercer a função aí de meia armador, né? Um nome que era bastante cogitado no Vasco era do Matias Rojas, né? Do Racing, um jogador que tem contrato até agora, em junho desse ano, e já pode assinar um pré-contrato. E segundo as informações, eu vou botar na tela para vocês aí do TNT Esporte, né, o Atlético Mineiro fez uma proposta oficial por esse jogador, se eu não me engano é um contrato de 3 anos e, cara, eu acho que eu vi na Itatiaia um salário em torno de R$600 mil pelo Matias Rojas, né? E se você pegar um gancho do Paulo Brax, ele falou numa coletiva que o Vasco já tinha aí mais de 20 nomes aprovados, né, e só faltava a questão de negociação. Talvez o Matias Rojas podia ser um desses atletas, né, porque é uma função que o Vasco necessita muito. Então, você vê uma movimentação de jogadores que eram cogitados, especulados no Vasco, acertando com outros times que vão aumentar, sem sombra de dúvida, essa dificuldade aí no Campeonato Brasileiro. Mas para finalizar, a gente vê a família vascaína mais uma resenha que coloca aí os reforços do Vasco do meio para frente. Basicamente, a gente pode entender, eu tenho esse entendimento, e a galera também que a gente traz aqui da ESPN, o Charla, entre outros ex-jogadores e jornalistas, que o sistema defensivo do Vasco, ele é o que menos precisa mexer. Claro que você precisa de uma peça ou outra ali, né, questão de contusão e cartão. Mas Capasso, Léo, Puma e Piton tá dando uma segurança, eu acho, pro coração dos vascaínos. Mas do meio pra frente tem esse questionamento com alguns atletas, né? Eles questionaram aí o Alex Teixeira, o próprio Gabriel Peck, a falta que esse 10 faz, o Jair também jogando com mais liberdade, não tá rendendo tanto assim, e também o Pedro Raul, né? Vamos ver a movimentação do Vasco no mercado. O único nome nesse sentido aí pra frente agora é o Lucas Braga, mas de fato, se os reforços não chegarem, o Maurício Barbieri vai ter que ter um papel fundamental para mexer nessa estrutura aí da frente, para tentar os jogadores renderem mais, talvez mexer um pouco mais no posicionamento do Pedro Raul, deixar ele mais fixo na área. É realmente um setor que me preocupa bastante, até pela questão aí dos jogos que o Vasco fez contra Fluminense, Flamengo. O Vasco criou até as oportunidades, mas não conseguiu concluir em gol. E no Campeonato Brasileiro, são 38 decisões, você não pode perder gol não. Então, Maurício Barbieri vai ter que ajustar pelo menos aí nesses 13 jogos até a janela abrir no dia 3 de julho. O Vasco faz 6 jogos em casa, 7 jogos fora. Então espero que esses jogadores que nesse momento são questionados, como Alex Teixeira, Gabriel Peck, Pedro Raul, entre outros que jogam ali na frente, o próprio Orediano também, não sei se ele vai ser titular ao longo dessa caminhada aí até chegar os reforços, junto com o Barbieri, possam aí nos ajudar a somar o maior número de pontos, né? Tô vendo até vascaíno comentando aqui que, não vai chegar reforço, tô desanimado, esses 4 jogos aí o Vasco vai fazer 3 pontos. Que é isso, cara? Que é isso? Eu tô confiante, a gente vai meter 8 pontos, hein? Vamos empatar com o Atlético, a gente empata aí com o Palmeiras e ganha do Fluminense e Bahia. Vamos que vamos manter confiança. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, me conta aí o que você achou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis, é muito bom ser Vasco.